Tem um versículo aqui em Mateus capítulo 10, no versículo 34, Jesus ele diz assim: Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Aí ele perguntou assim: eu não entendi esse texto, porque Jesus não veio trazer a paz. Eu falei: Jesus está até citando um texto que está lá no livro, no Antigo Testamento de Miqueias, porque o homem, por causa da dureza do coração, por não aceitar os planos de Deus, há dissensão. E eu falei para ele que, primeiro, que Jesus, ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, 760 anos antes de Cristo, já profetizava a vinda de Jesus, e ele diz que Jesus seria o príncipe da paz. E Jesus diz assim: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Eu até anotei alguns versículos sobre a paz, que fala, aqui eu deixei anotado aqui, alguns versículos que falam sobre a paz. João capítulo 20, versículo 19, Jesus diz assim: paz seja convosco, quando ele aparece no meio dos discípulos. No livro de Efésios, no capítulo 2, tem uma referência interessante que diz assim, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos ele fez um só, e derrubou a parede de separação que estava no meio. É interessante que o cristianismo hoje ele é odiado, a ponto de Jesus ele falar aqui, olha, ele fala aqui, ele diz assim, ó, porque o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. E aí ele está dizendo que o cristianismo, porque nesse texto de Mateus 10, ele está instruindo os 12 discípulos, dizendo: vocês vão às famílias, às terras de Israel, e vocês vão, o que vocês vão encontrar? Haverá muitas divisões, muitas pessoas não entenderão, haverá reações, muita gente irá rejeitá-lo. Você vai chegar, você vai entrar numa casa, quando chegar numa casa, você diz: paz seja convosco. Se não houver lá que ninguém que receba a paz, sai e a paz volta para você. E quando você sair da cidade, sacode os teus pés e tira a poeira dos teus pés, porque eles não aceitaram. O cristianismo, ele causa uma divisão, porque existe hoje, uma das guerras do mundo hoje é contra a religião. Você vê que tem lugares que matam cristãos, eles destroem a igreja, eles quebram tudo. Tem lugares que é proibido entrar o evangelho. Então, a divisão, quando uma pessoa se converte ao cristianismo, ela é rejeitada, ela é banida da família. Então, Jesus ele veio causar, a ponto dele, quando os magos no Oriente falaram para Herodes: olha, vai vir o rei, vai nascer o rei dos judeus. Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele ficou com medo de que iria nascer um sucessor dele, entendeu? Então ele não permitiu. Né? Jesus foi crucificado porque a religião não aceitava ele. Né? Então Jesus ele deixou bem claro para os discípulos: vocês vão, e aquele que perseverar até o fim, e essa divisão vai haver, essa situação toda que está acontecendo no mundo vai acontecer, as cidades que vocês vão entrar vai acontecer, porque o plano de Deus, a missão de Jesus, ele veio trazer paz, mas Jesus não veio trazer a paz que os judeus esperavam. Eles esperavam um Messias, um Redentor ou um rei que viesse salvar eles do jugo de César, porque naquela época lá, Roma, que dominava, os romanos é que dominavam o mundo de então existente, estava dominando, e aí eles pensavam que Jesus veio para livrá-los. Mas Jesus diz: não, meu reino não é desse mundo, ele veio trazer o reino dos céus, porque o homem ele está debaixo de uma condenação que Deus fez no passado, ele está debaixo de uma lei a qual ele não consegue cumprir, e a missão de Jesus, segundo a Bíblia, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Então, segundo, do ponto de vista espiritual, a humanidade sem Deus está perdida. E Jesus veio salvar. A ponto do apóstolo Paulo ele dizer aqui no livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz assim, olha o que ele fala aqui. Livro de Romanos 14, 17, ele diz assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E aí diz assim, porque quem serve nisto, serve a Cristo. Quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e é aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, a Bíblia tem um versículo que fala assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o plano de Deus, claro que Jesus, quando fala que trazer espada, ele está instruindo aos discípulos que eles, como eles iam sair pelo mundo então existente, pregando essas boas notícias, falando do reino do céu, eles seriam perseguidos, eles seriam odiados, eles seriam esculachados. Mas isso, desde aquela época até os dias de hoje, acontece isso. Hoje o cristianismo, a Bíblia fala que a palavra da cruz, ela é escândalo para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nem todo mundo aceita a palavra. A gente fala de Deus para as pessoas estão passando por lutas, por dificuldades, você fala para elas, vai para a igreja, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar Deus, vai buscar a santidade, vai orar ao Senhor, porque é Ele que pode te ajudar, Ele que vai abrir portas, Ele que vai atender as tuas orações, Ele que vai suprir as tuas necessidades, Ele que vai curar as tuas enfermidades, Ele que vai salvar o teu filho, Ele que vai salvar o teu casamento, e entra num ouvido e sai para o outro. Né? Quantas pessoas que não aceitam o evangelho até hoje, né? Eu mesmo, quantas vezes eu fui discriminado, quantas vezes as pessoas falam, pô, isso é papo de igreja, isso é fanatismo, isso é loucura. Né? Então, é loucura. O reino de Deus, ele é muito mais sério do que a gente imagina. Então, Jesus, ele veio aqui na Terra, ele veio trazer ao coração do pecador redimido a paz com Deus, né? Ele não veio trazer a paz que os judeus esperavam. Ele não veio resolver os problemas terrenos deste mundo. Ele veio para executar o plano de Deus para a salvação do homem do pecado, para a salvação do problema do pecado. Ele veio para tirar, para libertar, para tirar esse mal que está no homem. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Quando a gente aceita Jesus, nós nascemos de novo. Aí nós fazemos parte do reino dos céus. Nós vivemos no mundo espiritual, nós vivemos no mundo celestial. E ele veio trazer essa paz. É tanto que tem uma referência aqui, no livro de Mateus, mesmo no capítulo 11, na sequência que Jesus fala com os discípulos, depois ele diz mais na frente assim, aqui ele está instruindo, capítulo 10, ele está instruindo os discípulos toda a respeito disso. Por isso que ele fala, eu vim trazer espada, porque vocês vão entrar em territórios, em lugares, que as pessoas não vão aceitar aquilo que você está falando, eles vão te esculachar. É tanto que Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi torturado, né? Ele foi expulso da cidade, por quê? Porque ele pregava o evangelho. Aí no capítulo 11, aqui no versículo 29, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. E olha o que ele diz aqui, e aprendei de mim, que sou manso, sou humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando ele diz assim, a minha paz eu te dou, e eu não te dou a paz como o mundo dá. A paz que Deus dá, ela é sobre toda a situação. A paz de Deus excede todo o nosso entendimento, porque a paz é de Deus. Romanos 5:1, sendo nós hoje justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Independente desta fase, independente desse isolamento, independente dessa pandemia, independente deste vírus, nós temos paz. Independente dos homens que estão na política fazendo besteira, que estão tentando destruir tudo, nós temos paz, porque a nossa paz não depende da circunstância, a nossa paz não depende das pessoas,
a nossa paz depende de Deus. Louvado seja Deus. Então, é isso que Jesus veio fazer. Então, eu estava falando com essa pessoa. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, a paz entra no nosso coração. E é tão sério isso, que aqui tem na oração de Jesus pelos discípulos, isso eu falo é só para quem entende, né? Porque quem não entende acha isso loucura, é uma loucura. Mas aqui no livro de João, no capítulo 17, Jesus orando pelos discípulos, ele fala para o Pai, ele diz assim, mas agora eu vou para ti, Pai, e digo isso no mundo, para que eles tenham a minha, olha, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Aí diz aqui, ó, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que nós somos aqui nessa terra, peregrinos e estrangeiros. Nós vivemos aqui, nós estamos aqui no meio de uma geração perdida, contaminada, mas nós somos geração de Deus. Nós nascemos de novo. A ponto da Bíblia aqui no livro de João, no capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, essa paz que ele nos dá, ele veio trazer ao coração de um pecador arrependido, redimido, né? Onde ele veio trazer essa paz. É diferente do mundo. O mundo não tem paz. Nós temos. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. E louvado seja Deus, que independente de toda esta crise que nós estamos vivendo, a paz de Deus está nos nossos corações. E diz a Bíblia: seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz dos vossos corações, e sede agradecidos. Então, louvado seja Deus, que Deus continue abençoando a nossa vida, suprindo as nossas necessidades, livrando-nos de todo o mal, livrando-nos desse vírus, livrando dessa situação que nós estamos vivendo, e que nós possamos a cada dia ter no nosso coração alegria, prazer e gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito, independente do que o mundo está passando. A paz de Deus esteja sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém?